Olá, amigos. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, na paz e relaxados. Hoje a gente continua nossos estudos no canal aqui, Terapeuta Holístico Edson Rosa, ou Terapeuta Edson Rosa pelo YouTube. Estou passando também essa live no Facebook, tanto o meu particular, como no Facebook Terapeuta Edson Rosa, e depois eu vou tirar um pedacinho e colocar essa live no Instagram. Uma boa noite, Sol. Obrigado aí. Eu lhe peço a gentileza, Sol. Se o som tá bom, se a imagem tá bacana, viu? Se você puder colaborar, muito obrigado. Amigos, eu prometi que eu faria um conjunto de lives envolvendo o amor próprio, em vários aspectos em si. A primeira live dessa semana foi sobre amor próprio. E aí nós falamos sobre amor próprio, como ele é encarado numa forma romântica nos dias de hoje, ou até egoísta, vaidosa e orgulhosa, e o amor próprio, né, tão clamado, tão esclarecido pelos antigos filósofos, pelos grandes avatares que passaram por essa terra, avatares, mestres, espíritos de muita luz, de uma envergadura evoluída, né? E mediante as lives eu falei que continuaria em si respondendo essas perguntas aqui que me enviaram, tá? É uma coletânea que eu fiz desde dezembro de 2023. E só agora que eu estou podendo responder, vida corrida. E hoje eu vou fazer essa live respondendo essa pergunta que está aqui em cima no Facebook ou abaixo no YouTube. Viu? Essa semana eu vou encher vocês de amor próprio aí. Pega quem quer. E provavelmente eu acho que vai entrar até semana que vem, porque são 10 perguntas e a recém eu estou na segunda pergunta. Todas elas estão postadas no meu YouTube. Se entrar no YouTube, vocês vão ver lá a sequência. Esta pergunta é: em que medida o amor próprio, que nós já estudamos o que é amor próprio dentro de um olhar analítico, filosófico, unitário, né, de proporção de se querer bem, a gente relatou aqui o que o Edson entende como amor próprio. E aí a pergunta se faz assim: em que medida o amor próprio pode desempenhar um papel na redução da ansiedade e da depressão? Dois problemas comuns da saúde mental. E eu até incremento e acrescento nessa pergunta dizendo que, infelizmente, são dois diagnósticos, prognósticos, duas enfermidades que está cada vez mais se alastrando nessa sociedade que a gente vive nos dias de hoje, 2024, dia 11 de 9, 8 horas e 35 minutos da noite, 20 horas e 35 minutos. E é interessante porque eu sou formado em psicanálise. Estudo muito psicologia, psiquiatria, por mais que não seja minha área, mas como eu já disse aqui, eu vou desencarnar estudando muito, porque a mente humana está sempre numa mutação e o ser humano está sempre nessa mutabilidade, sempre se transformando. E eu, Edson, relatei aqui numa live que eu fiz, está no YouTube, que eu tive depressão durante 6 anos. E eu, quando estava com depressão, e uma depressão bem ferrenha, muito forte, aonde eu não tive toque, mas eu tive pânico, eu não saía para a rua. Se eu tomasse algo muito quente ou quente, eu achava que eu ia me engasgar. Se eu tomasse algo frio, eu achava que ia me engasgar. Eu tomava 5, 6, 7, 8, 9, 20 banhos, um após o outro, porque eu achava que ia pegar uma doença. Depressão, paranoia, psicose e neurose. Dentro desses 6 anos, obviamente, ponto de bico, tipo, muito forte, eu acho que foi só quase 1 ano. Mas depois, os outros 5 anos, foi diminuindo, com a graça da minha própria procura e de amor próprio, Deus, amigos, parentes e até desconhecidos que estavam ali perto de mim para me dar um apoio e não me tratar como um coitado nem como um vitimizado. Que a pior coisa que tem no mundo é você tratar uma pessoa que está passando um momento de ansiedade ou de depressão como um coitado. Eu sempre digo isso.
por experiência própria, infelizmente, porque tive depressão, mas eu uso essa experiência hoje como profissional para tentar ajudar as pessoas em si, porque nada como viver na pele. E eu vivi 6 anos isso, essa doença horrível. E eu posso garantir para vocês que o amor próprio, quando eu entendi, concebendo e compreendi, raciocinando e tendo devagar sobre isso em mim, amor próprio, eu entendi que o amor próprio, ele ecoa no depressivo como humildade. E ele ressoa no ansioso como simplicidade. Eu não estou aqui na defensiva. As minhas lives é para ajudar, não é para like nem para link. Então eu sigo um roteirinho meu, roteiro feito na hora, porque na verdade eu não guardo nunca roteiro de nada. Eu gosto de falar assim, no que vem, na minha sensibilidade, no meu pouco conhecimento. Mas eu que tive depressão, eu não posso dizer que toda depressão tem o mesmo efeito em cada pessoa. Cada pessoa tem um efeito de depressão. A depressão pode ser a mesma. Umas vêm com síndrome de toque, de pânico, outras talvez vêm com outras anomalias e até palafolias de transtornos sexuais e até punções diversas. Entretanto, o depressivo nunca vai ser idêntico ao outro que tem depressão, que talvez seja o mesmo prognóstico e diagnóstico. Isso é uma coisa que eu aprendi não só estudando a psicanálise e psicologia transpessoal, mas aprendi com a vida e aprendi com a dor que a depressão causa e com o sofrimento que ela nos limita. E no momento que eu entendi que amor próprio é decidir, primeira coisa que o amor próprio me deu é a compreensão que ninguém tem responsabilidade sobre o que habita a minha intimidade. As pessoas têm responsabilidades, se assim for sãs e civilizadas, se assim se fizerem humanizadas, se fizerem humanizadas, com o que sai da boca delas. Agora, os outros não têm responsabilidades ao que entra dentro do meu ouvido. O amor próprio me dá essa humildade de entender que as piores ofensas, as perseguições, as injúrias, é dor, é ruim, é mal, é magnitude. Mas eu não posso perder a atitude de ser o capitão do meu navio na minha intimidade. Então, por humildade, eu selo, eu me brindo o que eu devo escutar do outro ou não. Mas eu nunca posso deixar de me ouvir. E uma coisa que eu, quando ia nos hospitais em si, sendo levado por alguns amigos ou por pessoas, porque eu não conseguia sair de casa sozinho, com depressão, isso com 26 anos de idade, eu estou com 49 hoje, eu posso garantir para vocês que uma coisa que eu aprendi é que a maioria dos depressivos, quando a depressão é por frustração, por dor e sofrimento, por angústia e expectativa, quase sempre, antes da depressão, ressoa nas suas atitudes as suas maledicências. Porém, não é uma regra. Quase toda a depressão que vem por bullying, que envolve um trauma psicoemocional e até psicológico, uma disfunção neuronal, um não funcionamento hormonal ou até um desequilíbrio hormonal, que seja química, física, ela tende, de alguma forma, a endossar o depressivo, que mesmo assim, em algumas circunstâncias de fragilidade, fora a depressão, ressoa as suas maledicências. Quais são essas maledicências que a depressão ressoa nas pessoas e que na grande maioria das vezes, nos depressivos aonde a depressão não veio com um diagnóstico, um prognóstico químico, hormonal, eletroquímico ou neuronal, mas é uma depressão provida pelo excesso de estresse ou de frustração, que não seja algo provindo de um bullying ou de um trauma.
que não se faça uma depressão provinda de um bullying e de um trauma. Para ficar bem gravado aqui, porque eu não vou pegar leve, não. Quase sempre, o depressivo cai nas malhas da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza, da prepotência, da arrogância, da estupidez, da cupidez, do fanatismo ou do alfrorismo, aonde ele se sente tão vítima, tão vítima, tão vítima, tão vítima, que só sobra nele um vazio cheio de inutilidade do achismo alheio. Eu tive essa referência quando eu ia nos hospitais tratar a depressão profunda que eu tive durante 6 anos e conversando com outros depressivos. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi, infelizmente, na prática, não foi na teoria. E eu me interessei muito pelos estudos de Lacan e de Jung. Não tão de Freud, mas de Lacan e de Jung. Não porque Lacan era um rebelde sem causa, não. Não porque o Jung cite uma visão, abre aspas, metafísica e holística em alguns conceitos, e não porque Freud era um pouco azedo, com todo respeito, não menos assertivo em algumas colocações dele envolvendo a prole, a criação, o pai e a mãe. Não estou aqui para falar em termos técnicos dessa questão. Mas eu comecei a notar que muitas das vezes a depressão, quando ela provém por autodesleixo e por falta de amor próprio, que é a questão aqui hoje, que não é uma depressão vinda por um bullying, por uma catástrofe, por um acidente, por um trauma. Não é uma depressão diagnosticada por uma doença neuronal. Não é uma depressão ali, né, de uma forma textual, demonstrada e endossada pelo exame profundo e seja hormonal. Não. É uma depressão profunda de decepções, aonde a escolha, os desejos, as vontades, os declínios de tentação é onde mais se ressalta tal enfermidade. Essa aí é fruto da falta de amor próprio. Esta depressão é fruto da falta de amor próprio, porque a falta de amor próprio, ela tira o verdadeiro discernir da intimidade da pessoa, que não é a razão e nem é a certeza, é a dúvida. Coitado do homem que não tem dúvidas dentro de si. Principalmente das suas posturas, de como ele vive, convive e existe perante as funcionalidades da vida, das labutas, das permutas, dos games, das trocas, das vicissitudes que tenha com o outro. É triste quando alguém não tem essa percepção de olhar para dentro de si e talvez duvidar de si mesmo e talvez questionar: será que estou? Será que é? Será que vale a pena? Será que sempre eu tenho a razão? Será que só eu tenho o direito? Então, em primeira instância, foi a primeira coisa que eu notei. Foi a primeira forja infeliz da depressão que eu avistei numa grande massa humana. A depressão dos delírios. A depressão do acúmulo de insanidade e de alienação. A depressão por exacerbado jeito, forma e maneira de se desamar e se maltratar à custa da aceitação alheia. Isso deprime, isso adoece, isso causa depressão. Deixando isso claro aqui nesses 14 minutos, aí vem a outra depressão, que é uma depressão que infelizmente está se alastrando na sociedade nos dias de hoje. Que infelizmente está se tornando cada vez mais comum. Que é aquelas depressões que muitas das vezes vêm através de um bullying, de um trauma. Que nascem e surgem através de uma doença ou de um mau funcionamento neuronal entre as sinapses do cérebro. Ou quando não, entre uma má função hormonal, entre a eletroquímica, que compõe todos os impulsos
sinestésicos, sinergéticos e de sensibilidade do sistema nervoso, simpático, parasimpático e tudo que compõe o organismo fisiológico, nas suas demonstrações de sensações e impressões, emoções, sentimentos e pensamentos. Estas pessoas que se enquadram nesse tipo de depressão, nesta segunda que eu estou falando agora, não são coitadas tal qual a primeira, mas elas têm um endossamento de a depressão ter vindo não porque elas procuraram satisfazer apenas um ego que se desamou, uma consciência desvinterada, desalmada, insensível, uma mente translocada e uma alma que chora e um espírito que sofre. Não. Essas pessoas também podem ter acometido os mesmos erros, mas elas são cometidas por um processo físico, é químico. Não tem nada a ver por escolhas. Apesar que ninguém escolhe estar depressivo. Essas pessoas, tal qual as primeiras que eu falei da primeira forma de depressão, quando ela começa a surgir, em algumas, não em todas as pessoas depressivas, são pessoas que quando se amam, e aí que entra a resposta dessa pergunta que está aqui em cima no Facebook ou abaixo no YouTube, que quando se amam e entendem que amor próprio não é romântico, não é sentimentalismo, e o amor próprio é um pedido de exclusivismo com seu próprio silêncio, de ser exclusivista com a sua própria intimidade, que o amor próprio não tem o porquê de se orgulhar, nem de se vaidecer, nem muito menos de ser egoísta, que amor próprio não se mostra, se tem. E o termômetro do amor próprio é o silêncio diante do caos, que muitas das vezes habita não a nossa intimidade, não a nossa exterioridade, mas a nossa intimidade. Quando alguns depressivos tentam tirar a própria vida, acometem suicídios no próprio corpo, se cortando, se machucando, mas dentro de sua alma, por amor próprio, há uma força maior que diz: não, para com isso, procura ajuda. Ou senão, não acometa o mal que seja fatal. Essa inteligência, essa sinergia, que infelizmente, até em livros que não deveria, mas até em livros é romantizada, ridicularizada, como algo semelhante ao paixão, como se fosse um secagelo ou como se fosse um palito jogado num monte de palha seca, que é o amor próprio, infelizmente é o que causa uma certa alienação na mente das pessoas, porque você já está com depressão e achar que amor próprio é ter, manter, pertencer e buscar, e se você não tiver recursos para fazer isso? E se seu último e único recurso é o silêncio que você já nem consegue ter por si só, e a sua intimidade, que de muito é fugidia de ti mesmo, o que lhe sobra a não ser um vazio existencial, junto com essa praga chamada depressão? Não o depressivo, não a persona, mas a enfermidade, que é uma praga. Então, a minha batalha nesses anos de 9 anos de YouTube é falar sobre amor próprio de uma forma que não é exclusiva do Edson Rosa, mas que é óbvia, que é sensata, porque o que eu trouxe e o que eu trago aqui vem dos filósofos, vem de Freud, de Jung, vem até de Nietzsche, que muita gente não gosta dele pela forma clara dele tratar as infernidades, não é enfermidades, é infernidades de inferno interior do humano, como também das begnitudes, ainda raras, mas de vez em quando lá, acolá ou ali, despertas em alguns seres, homens sapiens sapiens, humanos. Então não tem nada de novo do que eu estou trazendo, só que eu estou vendo que a sociedade, a amor próprio é ter esse tal de iPhone 16 aí, que é R$ 15 mil.
16 mil aqui no Brasil. Deus o livre se eu não trocar meu celular por uma praga dessa aí. Porque para muitos é uma praga. A pessoa deixa de comer, deixa de se vestir, deixa de arrumar a própria casa, deixa de ter uma vida um pouquinho melhor para ter isso entre as mãos, mais para mostrar para os outros, não pela uma funcionalidade realmente de sustentar a vida, mas é para apenas manter a vaidade, o orgulho e o egoísmo de ter e os outros não. Um exemplo banal, básico, que vai criando depressão porque vai frustrando, vai se magoando. A expectativa em excesso magoa o coração, angustia a consciência e sufoca a mente humana. Por isso que as pessoas vivem numa depressão consumista e exclusivista. Então, quando a gente entende que amar próprio é decidir, como eu já fiz uma live falando aqui sobre alegria, rapaz, eu não. É tão triste a gente precisar ser feliz através da felicidade do outro, ser alegre através da alegria de alguém. A gente nunca vai ser de bem com a gente mesmo, sempre vai ter que precisar de um coadjuvante. Isso não é ser orgulho, isso não é ter egoísmo nem vaidade, isso é ser humano. Então, perdoar, se amar, ser alegre e renunciar são coisas extremamente antagônicas no ângulo social, mas extremamente no denominador comum, no ânimo espiritual, pela essência humana. Nem tudo que eu renuncio é porque eu sou covarde. Não, é porque eu me amo. E é um momento de estratégia, de sabedoria, de pausa para reflexão. As pessoas que eu perdoo não é porque eu sou bonzinho, não. Eu não preciso dessa tarja, nem desse título de bom moço para os outros, para que eu me satisfaça com minha própria paz interior, sem guardar mais mágoas, revoltas, agonias, vinganças. Então eu perdoo o outro não porque eu sou bonzinho, é porque eu tenho autocompaixão e gratidão pelo pouco que eu tenho e pela grandeza que ainda me falta ser. E eu há de ser. Eu sou alegre quando tudo em volta de mim está desmoronando, não porque eu sou maluco, é porque eu escolho dentro de mim, por amor próprio, a habitação que me elucida, não que me aliena. Eu escolho por amor próprio dentro de mim o habitar que minha paz reside, e não é o inferno das trocas, das disputas, das deslealdades, das corrupções. Não! Dentro de mim, que não tem nada a ver com a vida alheia, eu me esmurro, em metáfora, todos os dias para habitar o que presta. E que Deus, o universo, e que meu conhecimento limitado, que está sempre em bulinamento e evolução, me dê sensibilidade e sensorialidade para captar onde estão minhas falhas e para me motivar a me superar nas minhas conquistas que eu nutro. Ah, isso é ser forte? Não, é ser lúcido. Isso é ser bom? Não, isso é ser honesto e justo com a vida, que existe também dentro de mim, não só lá fora. Então, amor próprio é uma propriedade de autoconquista e de autossuficiência. As pessoas não têm um pingo de autossuficiência hoje e querem ter, manter, querem pertencer. Rapaz, é a mesma coisa eu pegar, soltar uma pipa e quando ela estiver a 1 quilômetro longe por linha de nylon, eu cortar a linha com uma tesoura e achar que ela vai continuar voando e a linha vai continuar parada no ar. É mais ou menos a mesma coisa. Eu vivendo uma ilusão. Então, as lives do Edson, e eu não falo isso para espantar as pessoas, nem para causar, nem nada, não é para like nem para link, é para quem quer se ajudar. Gratuitamente eu falo sobre vários temas aqui, dando o meu melhor. Obviamente, adaptando a minha fala como profissional para tentar falar de uma forma que atinja o maior número de pessoas e se incomodar, que bom, é sinal que alguma coisa está errada em você, não em mim. Eu não tenho poder sobre o que as pessoas escutam. Eu tenho mal e porcamente domínio pelo que sai da minha boca, pelo que eu falo, porque habita dentro de mim.
Então, o amor próprio dá a humildade e a simplicidade, além da depressão no depressivo, para ele entender que ele é mais um. E se tem um número, o número está na depressão, não no depressivo. Você não é mais um depressivo, você é mais um ser humano passando por uma enfermidade psicoemocional ou psicomental, de desordem psicológica. Então se ajude. E tenha a humildade, muitas das vezes, de dar votos ao que as pessoas estão, pelo menos, tentando lhe dizer. É óbvio que a gente vai encontrar na nossa vida, para quem viveu depressão, e eu vivi, um parente que talvez tenha amor, mas não tenha paciência para lidar com a gente. Ou que talvez tenha paciência, mas a fé dele é tão fanática e é tão fora da casinha que parece que aquilo vai nos sufocando. Que, em vez de nos levar e convidar para dentro, vai nos levando a nos empendurar nas estrelas para fora. Mas mesmo assim, a humildade nos dá, acima e além da depressão, um voto de confiança às pessoas que nos rodeiam. Entre você ver um parente que está te levando no hospital e reclamando por ter te levado, leve em conta ele ter te levado. A reclamação é detalhe. Porém, a depressão, ela vai guardar só a reclamação, só o estralar de boca, só o nervosismo da pessoa de estar ali, no local que ela não gostaria de estar, mas está. A depressão gosta disso, de vitimismo, de coitadismo e de culpismo à dor e o sofrimento. Porque ela se alimenta disso, de desespero. E não há maior campo para desespero e desesperados como o desamor, que é o maior senso infeliz de autoabandono. É um terreno fértil para colocar não na periferia das pessoas, mas na sua intimidade só o que não presta. Em vez de ter qualidades, vão ter quantidades. Em vez de ter ética e escolha, pelo mínimo de lucidez, vai ter uma moral conveniente, conforme a maioria que quase sempre é imprudente por falta de amor próprio. Tudo fachada, tudo mostruário de uma vitrine aonde a sociedade, não toda, mas até onde eu vejo e escuto, está doente. A maioria. E isso vai causando depressão. Vai causando depressão a falta de amor próprio, porque eu vou valorizar ganhar dinheiro sem batalhar, enriquecer sem lutar, ser alguém sem estudar. Ah, Edson, você está falando de quem? Estou falando da juventude, que não é totalidade, mas em alguma parte, olha a juventude de hoje. Alguns cantores demonstrando maços e maços de dinheiro e mais de 20 milhões de seguidores. Ah, família, né? Porque eles defendem essas pessoas mais que a própria família. Isso é uma alienação, é um passo pequenininho para a depressão, por frustração e por desamor. Olha essas pessoas demonstrando barras de ouro no pescoço, anéis, ou carro de luxo, oferecendo jogos de azar. E o problema não é o que eles oferecem, o problema é quem ouve, que gasta ali talvez os seus aluguéis, o seu salário, o ranchinho, as compras do mês, destruindo a própria vida, vivendo numa ansiedade. Vocês acham que isso vai causar o quê? A não ser euforia e ansiedade a uma depressão por falta de amor. Então, quando a gente entende que amor próprio não é um sentimentalismo barato, e quem se ama não fica se beijando no espelho, e quem se ama também sofre, quem se ama tem medo, quem se ama tem raiva, tem ira, mas tem um mediador dentro de si que intermedia o que é qualitativo e medir e distancia o que é uma proporção desnecessária. Então, quando eu ouço alguns filósofos, pensadores, que eu não vou dar o nome aí,
que ficam na internet dizendo que o amor próprio é ficar se beijando no espelho. Pelo amor, nem Lacan teve tal nível de rancor e percepção sobre a humanidade. E olha que é uma pessoa que estuda a psique humana e dizer que o amor próprio é ficar se beijando no espelho. Mas eu entendo que as pessoas têm que vender like, link e tem que causar de alguma forma algum impacto para as pessoas de alguma forma seguirem o que está sendo falado. Não vem de dizer que o amor próprio é uma escolha de postura ética. Não vai dar link e seguidores falar de amor próprio, não como um milagre que vai curar todas as enfermidades psíquicas, inclusive a depressão, mas que pelo menos vai dar uma base de humanidade, de dignidade, de hombridade e de força interior para que o depressivo suporte todos os tratamentos e que comporte dentro dele, nem se for um pingo de sensibilidade, por humildade e simplicidade, aonde além de pedir ajuda, mas que ele ouça sem se magoar, que ele escute sem ficar com rancor, que ele participe de grupos sem ficar de alguma forma nutrindo desamor. Quem tem depressão sabe o que eu estou falando. Porque a depressão, ela é do contra. As pessoas estão ajudando quem tem depressão e a depressão ela está ouvindo de um jeito diferente e está inseminando a gente de uma forma que nos corrompa a nossa paz. O mínimo que eu posso fazer, como profissional da área da saúde, que não deixa de ser, é as lives que eu faço. Que não servem como uma terapia, que não servem como um senso de autoajuda. Não, é o mínimo. Terapia, vai no psicólogo, vai no psicanalista, vai no psiquiatra, vai se ajudar. Mas não deixa de alguma forma instigar quem se fizer afim, de olhar para dentro de si e antes de querer um carro do ano, a casa mais perfeita, o amor mais lindo, se queira bem por si só, por amor próprio, que é uma decisão. E é uma decisão que ela não precisa se alimentar e se forjar por mimos e por afeições, por carências e por declínios e por faltas e por ansiedade. Não, mas mesmo na dor e no sofrimento, porque quem se ama também sofre e não tem medo de sofrer, porque se ama, tem a forja, além da coragem, da atitude de, pelo menos, se arrastando, não perder sua dignidade, porque o amor próprio não permite que a gente perca isso, essa originalidade de ser, a gente pegar e mesmo na dor que a depressão causa e no sofrimento, não deixar de se ajudar. Porque se tem uma coisa que a depressão e a ansiedade arranca pela raiz de quem sofre com isso, é o amor próprio. Porque o amor próprio é um antídoto que nos dá força, do nada. Que nos dá esperança onde não tem. Que nos dá luz aonde só há trevas. Por isso que quando eu digo e reafirme, hoje eu estou bem prolixo mesmo, propositalmente, que se amar, renunciar, ter autocompaixão, perdoar e ter alegria por si só é uma decisão, porque é uma decisão. Porque se eu não decidir por atributos e virtudes tão puras, que pode ser algo tão meu, da minha intimidade, que não depende de ninguém, eu tenho a opção de depender do outro. Quando é que eu vou me curar, meu Deus? Eu vou só me tratar o resto da vida. Eu não vou ter uma cura objetiva que nasça pelo cerne da minha personalidade, que brote pela raiz da minha verdade humana. Então, como eu prometi, respondendo essa pergunta, que é assim: em que medida o amor próprio pode desempenhar um papel de redução da ansiedade por simplicidade e humildade? Eu que estou respondendo, por simplicidade e humildade. A depressão nos dá isso. Perdão, a depressão nos tira isso, mas o amor próprio nos dá isso. E na depressão? A depressão e a ansiedade, ela arrebenta com o amor próprio. E para que ser humilde e simples
Se eu já sou ansioso, eu quero tudo do amanhã para o agora. Onde é que está a simplicidade nisso? Eu não respeito o tempo das pessoas nem o meu tempo. Onde é que está a humildade no ansioso nisso? E o depressivo? Onde a depressão molda a sua intimidade, está tudo sempre ruim, está tudo sempre horrível, mas ele tem onde dormir, tem o que comer. Ele está vendo a miséria no lado dele, lá na marquise, e está dizendo que a vida dele, perdão pela palavra, viu, é uma desgraça. Onde é que está a simplicidade e a humildade nisso? Como é que a depressão e a ansiedade, quando é doença, quando não é mimo, não arranca da gente virtudes da simplicidade e de humildade que nos colaboraria, junto com o amor próprio, a ter bom senso, a manter a nossa dignidade na nossa vida? Como? Promessa cumprida, está respondido. Amanhã eu vou tentar ser mais breve, deu quase 40 minutos de live. Vou tirar um pedacinho depois postar no Instagram. A gente vai responder essa pergunta aqui, ó. De qual maneira o amor próprio pode ajudar alguém a enfrentar e superar a autocrítica, a crítica e o excessivo ou a excessiva sabotagem, injúria, julgamento e perseguição e pessoas tóxicas? Amanhã eu vou responder essa pergunta. Onde é que o amor próprio entra nisso aí? Porque para depressão o amor próprio entra com humildade e simplicidade. E na ansiedade, com a simplicidade e humildade, de pelo menos ser mais receptivo, de uma forma não reativa e nem muito menos punitiva à ajuda que está recebendo das pessoas. Ah, mas eu não recebo ajuda porque eu tive crises e todo mundo foi embora. Procura outras pessoas. Porque quando você tem humildade e simplicidade, você procura pessoas. Não interessa se é conhecido ou é estranho. Você procura pessoas. Você procura alguém. Aí que entra a simplicidade e a humildade para quem se ama. Ele objetiva a cura. Ele não se preocupa de qual mão vem o tratamento. Ele se preocupa com o tratamento. Ele não se preocupa se a mão é branca, se é preta, se tem unha postiça, se tem unha bem feita. Mas ele vai se ater, obviamente, a bons tratos. Mas ele vai se reter, obviamente, por amor próprio, por humildade e por simplicidade, a sua melhora. É isso que importa. Aí a depressão perde as forças. E aí a ansiedade vai sumindo aos poucos. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. Missão cumprida aí. Até a próxima, viu? Amanhã, agora eu me lembrei, perdão. Amanhã vai ter o Evangelho, tá? Amanhã eu vou fazer o Evangelho em si, que é o nome desse Evangelho que eu faço no grupo Amigos do Zé, que é um canal mais espiritual, assim, espiritualista, é a filosofia do Evangelho. Viu? Quem quiser participar, aí não vai ser aqui no canal do YouTube onde eu estou passando, é num outro canal dos Amigos do Zé, Filosofia do Evangelho às 21 horas. Fiquem na paz aí, viu? Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu.